Centro Educativo Municipal, Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 8, disciplina Português, 5º ano A. Data: 1º de julho de 2020. Professor Erismar Souza. Gramática, pronome demonstrativo. Então, é o novo conteúdo de hoje, certo? Gramática, certo? Na parte da gramática, pronome demonstrativo. Então, vocês abram o livro de português na página 52. Todos estejam com o livro nas mãos, certo? Vocês vão acompanhando que sempre o livro é em sequência. Se a última atividade a gente fez terminou na página 51, é claro que a próxima vai ser a 52. Isso no de português, certo? No de matemática não, que a gente vai intercalando as atividades. Então, página 52. Aula, pronomes demonstrativos. Este ou esse? Tem essa dúvida, né? Às vezes a gente usa a palavra este ou usa esse e acha que é tudo a mesma coisa. Tanto faz usar um como o outro. Não é assim. Tem um momento certo de usar a palavra este, que é o pronome este, e tem um momento certo de usar o pronome esse. Eles são diferentes, certo? Eles não têm a mesma função, certo? Pode ter até a mesma função como pronome, mas não se relaciona à mesma pessoa, ok? Pronomes demonstrativos. Aí tem esse quadrinho verde aqui, que eu coloquei ampliado aqui para vocês darem uma olhada, mas vocês podem estar acompanhando aí na página 52. Bem no finalzinho, esse quadro verde, tá aí embaixo da página. Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais. Este, esta, estes, estas e isto com T. Vocês estão vendo que tem um T, né, em todos eles, ó. Este, esta, estes, esta e isto. Indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa que fala. Por exemplo, eu vou falar sobre um colega da sala. Aí aqui, bem próximo de mim, está, vamos supor, o Felipe Saul, né? E eu estou falando dele, apontando para ele, mostrando para um colega que está lá no final da sala, o Pedro. Ok? Aí eu falo, Pedro, este garoto, okay? Porque eu estou falando do Felipe que está bem pertinho de mim. Se eu estou falando de alguém que está perto de mim, então eu digo este. Então, este garoto vai sair para o recreio daqui a pouco, certo? Vai sair para o recreio daqui a pouco. Então, nesse caso, se eu estou falando de uma pessoa que está perto de mim, eu uso este ou esta, se no caso fosse mulher, estes, se fosse no plural, estas, se fosse meninas no plural, e isto, se fosse alguma coisa que não fosse pessoas. Por exemplo, um lápis. Isto é meu. Exemplo, este livro aqui é meu. Se eu estiver com um livro na minha mão, aí eu falo, este livro aqui é meu. Esse, essa, esses, essa e isso, vocês estão vendo que as palavras são bem parecidas, né? Com essas que nós acabamos de ler em cima, os pronomes são bem parecidos. O que muda aqui, porque em vez de colocar um T, nós temos o S dobrado, não é isso? Que é dobrado, significa que ele aparece 2 vezes. Indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa com quem se fala. Por exemplo, eu estou querendo um livro que está na mesa, vamos supor, da Ingrid. Aí eu digo, Ingrid, esse seu livro está aberto? Eu estou falando com a Ingrid, né? Mas eu estou falando sobre o livro que está perto dela, não é mais sobre o livro que está perto de mim. Então, se eu pergunto, esse livro está aberto? Eu estou falando com ela de algo que está próximo dela. Aí, nesse caso, eu uso o pronome esse. Tanto faz ser esse, essa, esses, essas ou isso. Não é isso? Dependendo se é masculino, se é feminino ou se é algo indefinido. Exemplo, por favor, pegue essa fatia para mim. Eu estou pedindo para alguém pegar uma fatia de pizza ou de bolo, mas que ela está perto do bolo e eu não estou. Eu estou falando com uma pessoa e estou pedindo algo que está perto dela, mas não está perto de mim. Já o aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo
indica um ser que se fala que está longe das pessoas que estão conversando. Aí, nesse caso, por exemplo, eu vou estar aqui próximo do Vitor Eduardo. Aí eu estou conversando com o Vitor Eduardo e eu digo, Vitor Eduardo, aquela bola lá no final da sala não era para estar aqui. Eu estou falando de um objeto, ou de alguém, ou de alguma coisa que está longe da pessoa que eu estou conversando. Ou seja, está longe de mim e está longe da outra pessoa com quem eu converso. Ok? Está longe de nós dois. Aí, nesse caso, a gente usa aquele. Aí não usa mais esse e nem este. Deu para entender direitinho, né? Vocês vão entender conforme foram resolvendo as atividades. Exemplo. Quero aquele lanche ali. O lanche não está próximo de mim e nem da pessoa com quem eu estou falando. Porque se estivesse perto dela, eu ia dizer, quero esse lanche aí. Esse lanche. E se fosse perto de mim, eu ia dizer, eu quero este lanche aqui. Agora, se está longe das duas pessoas, eu quero aquele lanche ali. Vamos agora. Próximo slide. Aí nós temos aí na página 52. Começa aqui, ó. Gramática e pronome demonstrativo, para falar e escrever melhor. Pronome demonstrativo, leia a tirinha. Aí vocês vão ler a tirinha aí, certo? Vocês vão ler depois de novo, porque vocês têm que ler para poder responder as questões, certinho? Deixa eu ver se eu coloquei aquela maior, não lembro. Só desse jeitinho mesmo. Então vamos lá. Que é isso? Um detector de falsos elogios. Eu que inventei. Que invento fantástico! Meu, você é um gênio. Tu. O que foi que detectou aí? Não detector de elogios falsos? Quando a pessoa chamou ele de gênio, o detector, né? Fez logo sua função e detectou que era um falso elogio, que a pessoa estava sendo falsa com ele. Não é isso? Isso aí é uma charge, uma tirinha em forma de charge. Engraçado. Ok? Então, temos a letra A. Qual é o assunto da conversa? Sobre o que é que eles estão falando? É isso? Aí vocês vão escrever aí na letra A. Vocês vão colocar a resposta. Vão copiar tudo isso. Professor, precisa fazer as tirinhas? Não. Vocês apenas leem pelo livro. Ok? O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão copiar o enunciado, vocês colocam atividade sobre pronome, ou então vocês escrevam gramática, pronome demonstrativo. Por que a gente sempre vai colocando esses títulos? Para saber do que é o exercício, a atividade. Eu estou fazendo uma atividade sobre pronome demonstrativo, então eu preciso colocar como título pronome demonstrativo. Porque senão se mistura com todas as outras atividades, aí vai chegar um momento que vocês não vão saber nem o que estão fazendo. Certo? Depois que vocês colocaram o título, vocês vão escrever o enunciado, o comando da questão. Leia a tirinha. O que é que vocês vão ter que fazer? Ler a tirinha. Aí vocês vão ler com toda a calma aí na casa de vocês, que eu acabei de ler aqui, mas vocês sabem que os slides, eles têm uma tendência a ser um pouquinho mais rápido, para não se estender muito. Ok? Vocês vão ler novamente. Qual é o assunto da conversa? Aí vocês vão escrever sobre o que eles estão conversando. Você vai escrever a resposta aqui. O inventor foi bem sucedido se ele conseguiu testar o produto dele, se realmente funcionou. Vocês vão colocar a resposta aqui. Se sim ou não, né? Podem até dizer por quê, né? Letra C. A que a palavra isso se refere? Essa palavrinha aqui, ó. Isso, que tá aqui de vermelho. Eita, até risquei em cima. A quem que ela tá se referindo quando ele fala assim? O que é isso? Ele tá falando de isso. Quem é esse isso que ele tá se referindo? Aí vocês vão dizer a quem ela se refere, a palavra isso. E vão escrever aqui. Letra D. A palavra isso indica que o invento está perto da personagem que faz a pergunta, que o invento está perto do personagem que responde à pergunta, ou que o invento está distante das personagens que estão conversando. Aí vocês vão saber responder aí. Se vocês acharem que o invento está perto da personagem que faz a pergunta, quem é a personagem que faz a pergunta é essa, né? O invento está perto dela, será? Se for, vocês marquem. Se não, vocês não marquem.
Ou que o invento está perto do personagem que responde a pergunta. Se for, vocês marquem essa. O personagem que responde a pergunta é esse. Será que o invento está mais perto dele? Aí, tá praticamente dada a resposta. Viu como é facinho? Ou se o invento está distante das personagens que estão conversando. Se for, vocês vão marcar esse. Será se o invento, que é esse aqui, ele está bem longe, tanto dessa personagem que faz a pergunta, quanto do que responde? Vocês vão saber dizer, né? A própria tirinha aí já dá a resposta. Aí temos aqui o quadro que nós lemos agora há pouco, sobre os pronomes demonstrativos. Vocês vão ler novamente. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem nesse quadrinho, porque as atividades a seguir vai precisar dele. Certinho? Aí aqui na página 53, nós temos a continuação. Segunda questão. Leia este diálogo. Rafa, pegue esse lápis para mim, por favor. Mas este lápis é meu, Lúcia. Acho que o seu é aquele. Escreva perto de quem está o lápis de acordo com os pronomes. O pronome esse. Se usar o pronome esse, o lápis está perto de quem? Vocês vão dizer. Se é da Rafa, se é da Lúcia. Quando usa o pronome este, está perto de quem? De Rafa, da Lúcia, não é isso? E aquele está perto de quem? Ou se está longe de alguém? Vocês vão escrever aqui também na letra C. E na letra D? Este e esse se refere a qual substantivo? A que palavra ele está se referindo? Certo? Aí vocês vão dizer. Porque o pronome aquele não está acompanhando... Deixa eu apagar aqui. Porque o pronome aquele não está acompanhando o substantivo ao qual se refere? Aí vocês vão responder por que ele não está acompanhando. Ok? E aqui também. Terceira questão. Leia a tira. Garfield. Certo, homens. Puxem isso. Isso não me cheira bem. Tragam o cacto gigante. O que as aranhas estão fazendo? Vocês vão responder aqui o que as aranhas estão fazendo. No terceiro quadro, o Garfield está se referindo quando usa o pronome. A que o Garfield está se referindo quando usa o pronome isso. Quando ele usa o pronome isso, a quem ele está se referindo no terceiro quadrinho? Aí vocês vão dizer. E na letra C, a palavra isso no segundo quadro está se referindo ao Garfield, está se referindo à aranha, está sendo usada como interjeição. Aí vocês vão dizer. Se vocês acharem que é a primeira quadrinho, vocês marcam. Se é o segundo quadrinho, vocês marcam. Se é o terceiro. Informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. Evitem acumular atividade. Use o livro didático de português como suporte. Páginas 52 e 53. Nossa videoaula vai acabando por aqui. E até